Estamos aqui na Galeria Santa Maria Maior, onde temos a exposição coletiva de que eu sou curadora, mais a Georgia Stathopoulos. É uma exposição com 13 artistas portugueses e gregos, e isto iniciou-se já há algum tempo com uma outra exposição que fizemos em Atenas, e decidimos, passados uns 5 anos, fazê-la aqui em Lisboa. Desta vez com 7 artistas portugueses e 6 artistas gregos que depois falaremos. A ideia da exposição, este nome Stick, Stack, Stack, porquê? Stick porque tem a ver com sticker, de autocolante, um carimbo que se põe às pessoas, os rótulos que podemos pôr às pessoas e às coisas, e porque é que temos essa tendência de rotular tudo e todos. E é essa a pergunta e o mote para esta exposição. Stick, do sticker, do carimbo, do rótulo que pomos às pessoas ou às coisas. O stack, em inglês, a pilha, não é? Se alguém é rotulado, integra uma caixa, uma pilha. E o stuck porque estás sem bases para seres tu próprio. Então, o stuck, estás preso naquele rótulo que te puseram. A Sara Franco chama-se implosão. Ela aqui diz que trata da necessidade de destruir os nossos próprios estereótipos como resultado de um trabalho interior individual. Então isto foi o que ela viu em termos deste conceito de que nós próprios temos que olhar para dentro e implodir. Também isto é da maneira que eu vejo, obviamente, a Sara não está cá para falar, de implodir os nossos próprios preconceitos e assim vivermos, se calhar, uma vida um bocadinho menos preconceituosa. Depois temos aqui o Pedro Zámez. Ele tem aqui 2 obras, tem este que é se não me engano, o Apocalíptico. Sim, o Pedro, e aquele tem lume. O Pedro é um artista que é muito, obviamente, é muito figurativo e tem estas personagens que são quase diabólicas. E dentro do tema, eu penso que aqui eu posso ver uma personagem que quer saltar para fora dela própria. Ali aquela obra que se chama Tens Lume também reflete o esqueleto que tem uma máscara, como se tivesse uma máscara, que é a identidade. Muitas vezes nós próprios, até a identidade, a nossa própria identidade, temos de esconder, consoante a relação que temos com a pessoa com quem estamos a lidar. Aqui é um trabalho da Eunice Artur que ela levou esta temática, e falei com ela sobre isso um bocadinho, muito literalmente. Então daí os stickers, os autocolantes, neste caso são post-its, e que têm várias palavras que refletem a ideia que ela teve, como sujo, another, em inglês e em português. Até a própria descrição dela do Stuck Candy, que é como se chama a obra, tem esta brincadeira com o jogo das palavras que ela fez para expressar a ideia sobre o que ela interpretou sobre este conceito. Ali naquela parede, não parece, mas são marmelos, já secos, obviamente. O Christos é grego, e ele aqui fala de... Eu tenho que me relembrar, posso ir aqui ver. É esta ideia de como os rótulos podem ter um efeito significativo
nas coisas ou pessoas a que ou quem foram impostos. Então, novamente, esta ideia de que o rótulo pode afetar as pessoas. E ele tem aqui um damasco reproduzido várias vezes, com várias combinações de palavras e de cor, representando isso mesmo, que quando rotulamos temos, até somos responsáveis por o que a pessoa sente, não é? E então, claro que podemos rotular positivo ou negativamente, como também temos aqui no nosso conceito. O Rafa faz colagem, tem aqui 4 trabalhos, este especificamente para a exposição, concretamente, e ele dá aqui um título engraçado, Embalsamado e às portas da contradição. Temos aqui a Sara Franco, que vimos a obra dela ali. Esta chama-se God, é feita numa moldura, um vidro. Toda esta pintura está no vidro. E ela intitula-o de God, Deus. Aqui também, deste lado, temos vários, 3 postais com asas, como ela lhe chama, que reflete bem o estilo também acho que algo explosivo na pintura dela. Aqui em baixo temos a Georgia Turmuzi e são anéis de cerâmica, e aqui temos uma música da Alanis Morissette. Somos a nossa própria imagem. A nossa imagem é modelada por uma constante interação social. É um processo que é determinado pelo feedback que recebemos desde crianças e que continua durante toda a nossa vida. Ao envelhecermos, esta imagem de nós próprios torna-se mais rígida, mas o processo de modulação nunca acaba realmente. E é isto que também eu gostei muito do texto dela, porque aborda esta parte de nós próprios, que não somos só uma coisa e não seremos sempre a mesma coisa. Acabamos por não ser, temos restos do que fomos quando crianças, vamos evoluindo, vamos experienciando, continuamos de alguma maneira a ser os mesmos, mas evoluímos, não é? Consoante as nossas experiências e a nossa socialização com os outros e relação com os outros. Gostei desta abordagem. E aqui temos a Georgia, outra Georgia Stathopoulou, que também é curadora da exposição e que levará o trabalho à Grécia. E foi uma colega minha de universidade quando estudámos em Inglaterra, e foi aí que nos conhecemos, e depois perdemos-nos um bocadinho, ou fomos cada uma para o seu lado, e reencontrámos-nos na famosa rede social, e foi assim que surgiu outra exposição, e agora esta. Ela aqui diz desta peça que se chama Denial. E tem, eu acho que aqui ela está assim um bocadinho irónica. Claro que a peça é muito abstrata, mas ela fala que os rótulos não deixam nenhuma marca, que os rótulos não existem, que nada agarra. Eu não sei o que estás a pensar, tudo está lavado, estou bem. Eu acho que eu penso que sim, que está a ser irónica, que é o contrário exatamente do que ela diz aqui. A Theoni foi também um dos desenhos que chegou no mesmo dia da inauguração, um bocadinho mais cedo que o da Maria, que vamos ver,
E aqui ela fala uma ideia que eu também tinha na cabeça, que é que temos o hábito de nos mantermos em caixas e vamos para casa também olhamos para uma caixa, que neste caso ela diz aqui que pode ser uma TV ou um ecrã do computador. Então, e ela pergunta-se, será que isto faz das pessoas seres passivos? Será uma armadilha? E será que podemos realmente controlar a nossa mente? Este é uma invasão do Luís Nobre, que ele chama Never Ending Story. Esta obra podia continuar pela Galeria Fora, invadir a galeria. Ele trabalha muito, como se pode ver, com desenhos e recortes que alguns já do passado, daí que até mesmo eu acho que ele tem aqui 2017 a 2022, portanto isto já foi já desde 2017 que tem vindo a angariar estes recortes. Eu gosto muito desta peça e faz-nos viajar, Depois temos aqui o Paulo Simão, que também já expôs nesta galeria anteriormente, e ele tem muito, eu já vi algum do trabalho dele, muito dele é muito conceptual. Neste caso, ele chama-lhe flash haha, e são flashes, como podem ver, que ele compôs. Eu penso que ele fala aqui a imagem fotográfica tem de acumular ao seu lado objetivo que se prende com o objeto fotografado, uma dimensão estética e de representação de uma ideia, de um conceito, e a partir daqui é todo um mundo de possibilidades que se nos apresenta. O facto ao compor, iluminar e isolar, ao colocar a imagem impressa dentro de uma moldura, na parede de uma galeria, o Paulo potencia a capacidade de que a imagem fotográfica tem de acumular ao seu lado objetivo, que se prende com o objeto fotografado. E agora vamos aqui à do Nikos Giftakis, que se chama Who Are You? Então ele tem uma série, ele jogou muito com a parte da identidade, a nossa identidade, ou de cada um, e estudou um pouco sobre identidade social e imagem. E o nosso eu público e o nosso eu privado. Temos várias facetas, até mesmo na relação uns com os outros. Mudamos, de alguma forma, a nossa maneira de estar. Não é? Vamos a uma entrevista, se calhar comportamos de uma forma, estamos com um amigo, obviamente vai ser totalmente diferente. Ele depois tem aqui estes vários retratos, e esta peça foi a que nos custou muito a montar, porque ele queria dar este aspecto que as imagens estavam penduradas. Mas como era um bocadinho pesado, algumas são muito pesadas, tivemos que improvisar e fazê-las pregadas à parede, mas não dando essa ideia. Depois temos aqui uma peça da Tânia Simões, minha, que se chama Máscaras e que reflete de alguma maneira tem a ver com a peça do Nikos, que pomos várias máscaras consoante as pessoas com quem estamos a lidar. Tenho aqui outra peça também e eu chamei-a Listen to You, ouve-te. Isto é, a ideia eu gosto de reutilizar, e a ideia
reutilizar o porta-cassetes, as cassetes, porque eu estava a pensar em termos das pilhas, em que nós somos o stack, somos postos em várias pilhas, então isto reflete essa ideia. E depois foi evoluindo e eu queria chamar à peça ao início You, mas depois surgiu a ideia da coluna porque eu precisava de um suporte e que suporte é que seria, e arranjei uma coluna e depois pensei, ouve-te a ti próprio, não é só uma coisa, pensa em ti próprio. E pronto, aqui está, a reutilização também é uma das coisas que eu gosto de fazer. Temos aqui o trabalho que é da Maria Govelli e chama-se Never Ending Puzzle. E então ela enviou-nos, são várias peças A5 que supostamente que nós quando estávamos a montar percebemos que ela poderia mesmo ter feito numa folha grande e recortado, porque há umas que encaixam bem umas nas outras, como por exemplo estas duas. Mas a ideia dela acho que é também o criar e não tem de ser tudo certinho. Nós aqui colocámos a obra nas escadas porque pareceu-nos bem que fosse a obra que estivesse nesta entrada, que também é espaço da galeria, e ela diz aqui que esta peça encontra-se num estado de criação ou recriação, um jogo em aberto, um puzzle sem fim, que é o tal Never Ending Puzzle. Isto é, eu acho que isto pode nem acabar nunca, como nós. Eu acho que foi por aí que ela foi, que somos uma peça, somos peças e somos várias peças de um puzzle e que estamos sempre a aprender. Pode ser um clichê, mas é verdade, e que estamos sempre a crescer, a mudar, e então acho que é daí que ela tirou esta ideia. Este coletivo de 13 artistas, 13, e nós brincamos que é a última ceia, mas no entanto não é. Levaremos esta exposição à Grécia. Não somos só uma coisa.